Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Olha só, eu quero compartilhar com você algo muito importante que talvez você não parou para analisar assim um outro ponto de vista. Eu sei que cada um tem sua crença, a sua forma de pensar e a gente precisa respeitar isso, né? Não é só no quesito de religião, mas na política e enfim. E eu acredito que não é a religião que salva, porque Deus tem pessoas sinceras em todas as religiões, em todas as crenças, né? E o que salva é a nossa fé, é a nossa sinceridade, né? Na busca pela verdade. E se você é sincero e crê na palavra, eu tenho certeza que você vai me assistir até o final. Bom, aos que dizem, né, que ainda precisamos guardar o sábado do quarto mandamento, da lei de Deus lá e tal. Mas será mesmo que precisamos parar no sábado, ainda hoje, na nova dispensação cristã? Bom, eu já começo dizendo para você que ninguém é salvo guardando o sábado, tá? Mas eu entendo que o sábado foi instituído antes que houvesse o pecado. Isso é bíblico, né? O sábado foi feito lá na criação. Em Gênesis 2, de 1 a 3, lá diz: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que nele há. No sétimo dia, já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia, diz a Bíblia, Deus abençoou o sétimo dia, descansou, santificou de toda. Aliás, ele abençoou, santificou e descansou de toda a obra que ele havia realizado. Então veja que Deus fez o mundo inteiro em 6 dias. Mas quantos dias tem uma semana? 7 dias. Por quê? Porque Deus fez mais um dia. E ele fez isso depois de criar o homem. Deus abençoou, santificou, Deus repousou nesse dia. Não é porque ele se cansa, mas porque ele havia criado o homem. Então o sábado foi feito por causa desse mundo. É algo que o homem já devia participar desde o começo, porque Adão recebeu o domínio sobre a criação. E quem é o Criador? Jesus é o Criador, e a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por Ele. Ele é quem escreveu os 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos, o quarto mandamento diz, em Êxodo 20, verso 8 a 10, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem os teus animais, nem o estrangeiro que estiverem dentro das tuas portas. Ou seja, esse é o único mandamento que começa com a palavra lembra-te. Você já parou para pensar nisso? E se Deus está lembrando de algo, é porque ele já tinha falado isso antes. Então o sábado não começou ali no Monte Sinai como muitos pensam. Antes de Israel chegar no Monte Sinai, logo que eles saíram ali do Egito, no capítulo 16, Deus faz chover pão do céu no deserto, porque havia acabado o alimento do povo de Israel depois que eles saíram do Egito. E então Deus faz cair o pão do céu. E olha que interessante que Deus disse: olha, na sexta-feira vocês vão colher em dobro. E muitos não entenderam essa mensagem. E chegou no sábado, eles foram lá procurar o pão do céu, mas não tinha caído o maná. Então, e Deus diz assim no verso 18 do capítulo 16: Por quanto tempo vocês vão continuar desobedecendo a minha lei? Veja que eles já sabiam da lei de Deus e especialmente do sábado, o quarto mandamento. E também o quarto mandamento começa com a palavra lembra-te, porque Deus sabia que muitos tentariam esquecer esse dia no futuro. E esse é o único dos 10 mandamentos que estão tentando esquecer. O cristianismo atual concorda com os demais mandamentos, né? Não pode tomar o nome de Deus em vão, né? Não pode adulterar, honrar o pai e mãe, né? Não pode furtar. Mas por que unicamente o mandamento que diz lembra-te? Não, não, esse pode esquecer. Sabe por que isso? Porque esse é o único mandamento que tem as características de Deus como Criador. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: o inimigo não quer que isso aconteça. Ele não quer. O sábado é o sinal entre Deus e os homens. Está escrito, Ezequiel 20, 20: E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então a Bíblia diz também, lá em Lucas 16, 17, que é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair um
traço sequer, menor traço sequer da lei de Deus. Então, será mesmo que o sábado é dia de descanso só para os judeus, como muitos alegam, que já foi do passado, agora não precisa mais, que isso é coisa dos judeus? Eu digo para você que não. Será mesmo que só os judeus é que precisam de um dia de descanso, um dia de dedicação a Deus? Não, com certeza também não. Vamos ser práticos, gente. O sábado faz parte da lei moral escrita pelo próprio dedo de Deus e na tábua de pedra, né, significando ali perpetuidade, né, imutabilidade, né, e colocada dentro da arca, representando ali a presença de Deus. Diferente da lei cerimonial, né, que apontava para a morte de Jesus, e que também ali tinha os dias festivos, né, como sábados, né? Esses sábados significa descanso, comemoração, né? E os sábados cerimoniais eles podiam cair em qualquer dia da semana. Então, diferente do sábado moral, que era sempre uma vez na semana, o sábado semanal, né? E Jesus disse lá em Marcos 2, verso 27, que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja, a palavra homem quer dizer antropos, que significa para toda a humanidade, e não só para os judeus. E a razão que ele disse que o homem não foi feito para o sábado é porque, primeiro, ele fez o homem e fez com que o sábado fosse uma bênção para toda a humanidade. Aí você diz, não, Leandro, mas o sábado foi feito para os judeus sim, porque lá no livro de Êxodo, capítulo 31, está dizendo que é um sinal perpétuo entre Deus e o povo de Israel. Porque em 6 dias ele fez o Senhor, os céus e a terra, e no sétimo dia ele não trabalhou, ele descansou. Então ali Deus está falando com o povo de Israel. Tá, bom, aí eu pergunto para você, Deus fez os céus e a terra apenas para os judeus? Hum? Ou isso aponta para a criação e para toda a humanidade? Se você olhar nos mandamentos de Deus, o primeiro mandamento diz assim: olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da terra da escravidão. Ele está se referindo aqui ao êxodo para o povo de Israel. E daí ele continua dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Quer dizer então que só porque Deus conecta esse mandamento com o povo de Israel, esse mandamento não se aplica para nós então? É só para os judeus? Não, não. Todos os cristãos estão de acordo que nós não devemos adorar outros deuses. Só no Antigo Testamento há mais de 100 textos falando da importância do descanso sabático como um reconhecimento da soberania de Deus. Ah, Leandro, mas lá em Colossenses 2, no verso 14 e 16, lá fala que havendo riscado a cédula que era contra nós, as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou da lua nova, ou de sábados. Tá vendo? Aí tá falando do sábado. Olha, não seja enganado, tá? Essa lei que Paulo fala não é a lei moral, e sim os costumes, os rituais da lei cerimonial, inclusive os sábados cerimoniais, que eram os dias festivos. Não está falando da lei moral. A lei que era contra nós ficava ao lado dos 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 31, verso 9, verso 25 e 26, você vai ver lá, que era colocada ao lado da arca da aliança dos 10 mandamentos. Então no Novo Testamento, gente, nós encontramos os apóstolos guardando o sábado, Jesus guardava o sábado, né? Paulo guardava o sábado, e nesses textos fala Jesus, os judeus ali, tinha também os gentios. Então, aqueles que aceitavam a Jesus depois da sua morte, e Paulo pregava também aos gentios e dizia que a observância da lei cerimonial eles estavam agora livres, mas em nenhum momento Paulo fala que eles não precisavam mais guardar os mandamentos da lei moral. Agora tinha uma dificuldade, né, naquele tempo que muitos queriam alcançar a salvação pelos seus próprios méritos em obediência à lei. Não, isso não acontece. Nós somos salvos pela graça, unicamente pela graça, né? E Paulo ele diz assim, falando dos 10 mandamentos, né? Ele diz que a lei era como se fosse um espelho para ele. Ele diz: foi pela lei que eu conheci o pecado. Eu nunca teria sabido o que é a cobiça se a lei não dissesse não cobiças o que é dos outros. Está lá em Romanos 7, verso 7.
E teria sido tão fácil, né, para Deus ter dito assim: olha, vocês não precisam mais guardar o sábado. Não, não tem isso na Bíblia. Nenhum texto na Bíblia você vai encontrar. Aliás, em Mateus 24, Jesus falando ali das coisas que iriam acontecer no tempo do fim, e era uma profecia dupla, porque também falava da destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Jesus dizendo ali que o povo fiel serão perseguidos no tempo do fim, e ali falando, referindo-se a Jerusalém, e por obedecer à verdade. E os discípulos então perguntaram, mas Senhor, qual será o sinal da sua vinda? E o que vai acontecer? E Jesus então vai falando ali nesse discurso, e ele diz então para a gente orar para que a nossa fuga não aconteça no inverno e nem no dia de sábado. É, por que Jesus diria isso se o sábado não tivesse mais importância para Deus depois da sua morte? E algo que ele estava se referindo a 70 anos depois da sua morte, e também se referindo ao tempo do fim, que é as profecias dos eventos finais. Amigos, a lei dos 10 mandamentos não está mais em tábuas de pedra, mas ela está no coração, e ela está resumida no amor. Os 4 primeiros relacionam o nosso amor para com Deus. E os outros 6 mandamentos é o nosso amor com o nosso próximo. Então, desses 2 mandamentos, a Bíblia diz, depende toda a lei. Amor a Deus e amor ao próximo. Essa é a nova aliança. É pela fé, é pela graça que nós obedecemos a Deus. E ninguém é salvo guardando o sábado, não, coisa nenhuma. Mas pela graça que foi manifestada ao homem desde que entrou o pecado no mundo. Então, a questão é se você ama a Deus sobre todas as coisas e se você está disposto a reconhecer esse mandamento. A lei não foi criada para ser um fardo. A lei foi criada para ser uma bênção, porque nós somos pecadores e a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Olha, quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos a nossa condição de pecador. Mas a lei não pode me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Jesus disse em Mateus 5,17, olha, não pensem que eu vim anular a lei ou os profetas. Não, eu não vim anular, mas eu vim cumprir. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele veio para obedecer e que através dele nós temos a esperança. E cumprir não significa eliminar, porque no verso ele afirma, no verso 19, no mesmo capítulo, ele afirma que todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que seja dos menores, e ensinar aos outros fazendo o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar, que ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Então, eu acho que nós deveríamos estar fazendo o quê? É ensinando isso para as pessoas. Porque lá em Daniel 7, no versinho 25, fala que chegaria um tempo na história desse mundo que Satanás ia convencer o mundo, ia convencer a mudar os tempos e a lei de Deus. Bom, só há um mandamento dos 10 que se refere a tempo. E por muita coincidência, é o sábado. E para o seu conhecimento, no ano 321 da nossa era, Satanás conseguiu essa façanha. Lá no início do estabelecimento da Igreja Católica, com o imperador Constantino, a Igreja mudou o sábado para o domingo. Domingo quer dizer Sunday, que significa dia do sol. Constantino era um adorador do Deus Sol no domingo, no dia primeiro, na primeira-feira, né, primeiro dia da semana. Bem, então, a igreja mudou o sábado para o domingo sem nenhuma autoridade bíblica. E a igreja afirma isso para expressar a sua autoridade religiosa sobre todas as igrejas que seguem a mesma tradição. Então, Leandro, será que se eu não guardar os mandamentos, isso importa para Deus? Importa. E eu vou provar para você Tiago 2, verso 10 a 12. Pois quem obedece a toda a lei, guarda os 9 mandamentos, mas tropeça em um ponto, diz a Bíblia, torna-se culpado de todos. Olha, e continua o texto. Pois aquele que disse, não adulterarás, ele está se referindo aqui dos 10 mandamentos, ó. Também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade.
nós seremos julgados com base na lei de Deus. Essa é a lei da liberdade, porque o salmista diz em Salmo 119, 44 e 45, obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Os mandamentos não é para escravizar ninguém. Os mandamentos é para nos libertar da escravidão do pecado. E se eu te disser que o povo de Deus, no tempo do fim, guarda os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento do sábado. Porque em Apocalipse 17, verso 12, diz assim, ó, o dragão, que quer dizer Satanás, irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem são os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus? Olha, o inimigo da nossa alma está muito irado contra os que obedecem os mandamentos de Deus. E ele vai e já está elaborando uma estratégia para perseguir os guardadores dos mandamentos de Deus. E essa perseguição será através de um dia de descanso falso, um dia instituído pelo homem. Sim, e esse dia já está diante de nós, essa obrigatoriedade, já estão colocando aí o domingo verde, para que todos possam parar os seus comércios no dia de domingo, e aqueles que são guardadores do sábado serão perseguidos e chamados de fundamentalistas e tantas outras coisas. E olha, e eu te digo mais, inclusive lá no céu, guardaremos esse dia em reconhecimento à supremacia divina. Sabia disso? Isaías 66, verso 23 e 24. O Senhor Deus diz, assim como novos céus e nova terra que eu vou criar, durarão para sempre pelo meu poder. Assim também durarão os nomes de vocês, e vocês terão descendentes de uma lua nova a outra, e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Que maravilha, né? E de uma lua nova a outra quer dizer de um mês a outro mês. E todos os sábados nós vamos adorar a Deus Todo-Poderoso, e o nosso pastor, o nosso professor será o próprio Salvador Jesus Cristo. Esse é o ato de adorar a Deus estabelecido no Éden. Tudo isso que eu disse para você está na Bíblia. Isso não é uma maldição, porque Deus diz em João 14, verso 15, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Então a gente faz isso por amor, e fazer por amor é fazer com alegria. Eu tenho muitos motivos para guardar o sábado, ainda que muitos pensam ao contrário. E eu quero que você também, amigo, reflita nessas palavras. E não fique só no que o pastor está dizendo para você. Pesquise por você mesmo e escolha a quem você deseja servir, ou a Deus ou às leis dos homens. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.